Oi galerinha, tudo bem? Então, vamos para a parte 2 do vídeo. E eu vou pedir para vocês deixarem o seu curtir embaixo do vídeo. Não esqueçam, por favor, para mim saber se vocês estão gostando do vídeo ou não, tá bom? E se vocês tiverem algo para falar ou algo parecido, por favor, sejam bem-vindos com a opinião de vocês. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha mãe e o meu pai, que são as pessoas que realmente me colocaram no mundo, porque é só assim que eu enxergo eles, pessoas que me colocaram no mundo, um casal que me colocou no mundo. O que eu vou falar aqui é o que a minha mãe contou, tá bom? O meu pai, ele trabalhava numa fazenda, né, para um homem muito rico, e o meu pai era o braço direito desse homem. Então, nós tínhamos uma vida financeira muito boa. A minha mãe também conta que o pessoal, os patrões do meu pai gostavam muito de mim, né? Porque eles tinham, acho que, uma filhinha da mesma idade que eu. E eles costumavam dizer que eu ia vestir e comer tudo que a filhinha deles vestisse e comesse, e que nós eu e a filha deles iríamos para a faculdade juntas, que eles iriam pagar a minha faculdade. Então a minha mãe fala assim que eu tive tudo para ter uma vida boa, que o casamento deles era bom, né? Só que aí a minha mãe conta que depois de algum tempo, algumas amizades diferentes, o meu pai começou a chegar bêbado em casa. Ela disse que ele nunca agrediu ela, só que uma vez ele acabou quebrando os móveis e os outros bêbados estavam lá fora. E ele gritava para que os bêbados ouvissem que ele estava agredindo a minha mãe. Então ele quebrava uma mesa e gritava o nome dela, né, como se estivesse agredindo ela. Ela disse que aquilo ali foi o fim da picada para ela. Sem falar que tinha noites que ele não vinha dormir em casa, porque ele já estava dormindo com a minha madrasta até hoje, né? Parece que ele já estava dormindo com ela, né? Tinha outras mulheres no meio. Aí a minha mãe começou a desanimar no casamento e cada um foi para um lado. Isso é o que conta a minha mãe, né? O meu pai, ele nunca falou sobre isso. Meu pai nunca tocou nesse assunto, mesmo eu devo ter perguntado, mas o meu pai nunca falou sobre isso. Então, né, foi cada um para um lado, e eu acho que eu fiquei com a minha mãe por algum tempo. Só que eu tenho umas lembranças assim que não são boas, né? Eu acho que eu devia ter uns 3, 4 anos, e são reflexos, não é bem assim uma memória, é uma coisa que eu lembre bem, são reflexos. E ela conheceu um outro homem. Com esse homem ela teve 5 filhos, só que até então eles não tinham filhos, e eu, né, que era a filha dela. Eu lembro da gente morar num porão, que ela, não sei se pagava aluguel, era de favor. Eu lembro que ao sair desse porão tinha vaca e muito cocô de vaca. Eu lembro disso, eu era pequena, mas eu tinha nojo de passar. E eu tinha muito medo das vacas também, eu tenho medo até hoje. De repente é um trauma lá dessa época, assim, que eu era muito pequena e eu tinha medo. Eu lembro, gente, da minha mãe ir trabalhar, ela e o meu padrasto me deixarem em casa sozinha. Eu tinha 3, 4 anos de idade, eu lembro bem disso. Ela dizia que era pra dona que morava na casa, em cima, me pegar quando eu acordasse e levar pro andar de cima. Mas eu lembro de eu chorar muito na porta, querendo subir pra cima com as pessoas, mas com medo de passar pelas vacas. Eu lembro que eu chorava muito, eu tava com medo, eu tava assustada. E quando a minha mãe chegava, eu não lembro de sentir aquela felicidade por ela chegar. Eu lembro que tinha uma tristeza nessa idade já. Eu lembro que o meu padrasto, ele fez alguma coisa pra mim quando eu era pequena, e a minha mãe viu. Eu tenho essa lembrança na minha cabeça, e eu tenho certeza que isso aconteceu porque eu era muito nova na época para ter visto na televisão ou ter visto algum adulto fazendo. Então eu penso comigo assim que sim, isso foi real, aconteceu, mas eu não tenho 100% certeza. Mas eu tenho comigo que um dia ele fez uma coisa muito ruim para mim e que a minha mãe viu. Eu tenho essa recordação na minha cabeça de eu sentir nojo e de eu não ter o que fazer a não ser o que eu estava submissa a fazer naquele momento.
A gente ficamos ali por um bom tempo, tá? Eu lembro que teve um dia até que, não sei porquê, mas ela me levou pro trabalho com ela. E nessa época, gente, ela tava tirando tijolo pro meu padrasto, tava construindo, trabalhando de pedreiro. E tinha um velho bêbado, que tava correndo atrás de mim, sei lá o que aquele velho queria, mas enfim, eu me assustei, eu saí correndo em direção à minha mãe, só que ela estava levantando um tijolo e ela tinha colocado toda a força para jogar o tijolo para cima. Já viu no que deu, né? Eu levei uma tijolada na cara. Sim, gente, eu era pequena, eu lembro. E eu lembro de ter ido pro hospital, quer dizer, eu lembro de acordar no hospital, tá? Eu não vi o caminho, mas eu lembro de acordar no hospital. Eu lembro deles me carregando no colo para casa e eu com o olho fechado, tá? E eu não tenho mais recordações dessa casa, só isso, desse momento, assim, como eu falei, da minha mãe e do meu pai, foi isso que a minha mãe me contou. E depois a minha mãe com esse homem, né, esse marido que ela tinha na época, eu lembro disso, tá? E logo depois eu acho que a gente saiu daquela casa e aí eu me recordo que a gente foi para uma outra casa morar de favor com outro casal. Gente, às vezes eu fico parando para pensar porque eu não planejei o que eu ia vir falar aqui, tá? Eu quero que seja tudo natural, nada planejado. É assim mesmo, tá saindo do jeitinho que eu queria. Então não estranhe se vocês verem eu pensando, gaguejando. Eu já falei na parte 1 que isso poderia acontecer. Então, gente, eu lembro da gente morar numa casa de favor com um casal de idade, tá? E aquela época, eu não consigo falar padrasto porque ele não tá mais com ela. Mas enfim, na época o marido dela viajou para Porto Alegre, que é onde eu moro hoje. O marido dela viajou para Porto Alegre e não demorou muito para ela ir viajar atrás dele. Ela não conseguia ficar longe dele na época, né? E acabou me deixando na casa com essas pessoas de idade. E ali eu tive uma outra história, um outro problema, né? Porque bem ou mal eu senti a falta dela. Eu lembro que eu fazia xixi na cama toda noite, né? Eu lembro de passar muito frio, eu lembro de passar muita fome. E eu atravessava a rua toda noite para comprar cachaça pro velho, que o velho bebia muito. Então toda noite eu ia comprar cachaça do outro lado da rua. E tinha uma senhora de idade que estava acompanhando tudo que estava acontecendo comigo, então ela ficava com pena, ela acabava me dando comida, né, para mim levar e comer quando eu chegasse lá. Com o tempo, essa senhora de idade percebeu que eles estavam comendo a comida e não estavam me dando. Então, o que essa senhora de idade fazia? Fazia eu comer lá mesmo, de pé, né, ela não podia pedir para mim entrar para não arrumar incomodação. Então ela fazia eu comer ali de pé mesmo, antes de eu voltar com a cachaça para aquela casa. Essa época também eu lembro que eu tive a primeira atividade paranormal, que eu chamo, né? Que é a primeira vez que eu tive contato com outra coisa de outro mundo e primeira e última vez que eu lembro, assim, de ter sido tocada. Eu estava dormindo, meia-noite isso. Desculpa, gente. Eu não lembro a hora que era, não sei nem porque que eu falei meia-noite. Mas eu estava dormindo, tá? E de noite, o velho tinha saído para beber como sempre, né? Às vezes eu comprava cachaça, ele bebia em casa e às vezes ele brigava com a mulher dele e ia beber na rua. E nesse dia ele tinha ido beber na rua. Eu estava no quarto, que era um quarto com 2 camas, né? Ficava a cama dessa senhora, do casal, e a minha cama ficava ali mesmo, não era uma peça grande. E eu ficava deitada numa caminha de solteiro, né? E ela disse pra mim aquela noite assim, se tu fazer xixi na cama hoje, o diabo vai vir te buscar amanhã. E eu lembro que eu fiquei com medo, né? E eu não conseguia dormir. Eu virava de um lado pro outro e não conseguia dormir. Eu ia no banheiro toda hora porque eu estava com medo. E aí teve uma hora que eu me virei e eu olhei em cima do bidê ao lado da minha cama e tinha um bichinho pequeno. Era tipo um Pokémon, mas tinha um bichinho pequeno em cima desse bidê.
E quando eu olhei, eu me assustei, porque eu percebi que não era um gato, porque a única coisa que poderia ser era um gato, mas não era um gato porque estava em pé. Estava em pé, era mais cheinho, mais gordinho, e eu só via sombra, não conseguia ver cor ou forma, né? Só a sombra daquele bichinho. Eu virei pro outro lado e acabei me tapando com a coberta, e esse bicho me deu um soco na cabeça, né? Então, quando eu ganhei esse soco na cabeça, eu fiquei com muito medo de chamar aquela senhora. Fiquei com muito medo de chamar ela e ela acabar brigando comigo ou me xingando, mas eu tava morrendo de vontade de correr pra cama dela, e ao mesmo tempo eu tava com medo do bicho me pegar enquanto eu corria pra cama dela. Então eu fiquei na caminha que eu tava, tapada, e eu devo ter dormido assim, gente. No outro dia, eu não contei isso pra ela, nem pra ninguém, é claro, porque era uma coisa assim que eu tinha comigo que ninguém ia acreditar em mim. Eu lembro que quando eu acordei de manhã, eu olhei pra janela, e a janela tinha um vidro quebrado, e eu fiquei pensando assim, mas aquele bicho não ia passar por este buraco, né? Isso eu lembro que eu pensei. E aí depois, passado algum tempo já, né? A minha mãe, ela não retornava nunca de Porto Alegre. Então essa senhora de idade, já cansada de me ver naquela situação, descobriu que eu era sobrinha, né, da minha tia. Claro, sobrinha da minha tia, vai ser sobrinha de quem? Que se chama Marisete, né? Descobriu que eu era sobrinha dela e que essas são as lembranças dessa época. E aí depois eu lembro que essa senhora que ficava do outro lado da rua, né, a dona do mercadinho, ela encontrou a minha tia, elas eram amigas, e ela comentou sobre mim, e deu ao acaso que a minha tia percebeu que era eu, né? E ela não pensou duas vezes, ela foi até a casa, e quando ela chegou lá, ela me viu mal vestida e tava frio. Então ela saiu de novo, levou roupas quentes para colocarem em mim, né? E ela disse que ela iria voltar lá para me ver. E ela realmente voltou para me ver alguns dias depois, e de novo eu estava mal vestida e no frio, sem calçado nos pés. Então a minha tia comentou assim, não, eu vou levar ela, eu não vou mais deixar ela aqui, cadê a roupa que eu trouxe para ela? Eu lembro que essa senhora disse assim, tá de molho no balde, tem que lavar. E a minha tia disse assim, não precisa mais lavar essa roupa dela, pode colocar numa sacolinha molhada mesmo, eu vou levar embora, eu lavo lá pra colocar nela, mas eu tô levando ela embora. Essa guria tá sofrendo maus tratos, tá passando fome, tá magra, tá cheia de ferida, dá pra ver que tá com piolho, essa guria tá passando frio, tá passando fome, ela não vai mais ficar aqui. E outra coisa, que ela é menor de idade pra estar comprando cachaça pro teu marido. E aí então, ali, né, que eu lembro assim, depois desses 4 anos, é isso, gente. Eu lembro que nessa fase eu tinha, né, 4 anos, e aí eu fui morar com a minha tia, e essa já é uma outra história. A minha tia, ela foi muito boa pra mim, mas infelizmente tinha uma pessoa que estava com ela e que não era bom. Era falso, mentiroso, hipócrita, canalha. E o que eu vou falar é que eu nunca... é uma coisa que eu não saí contando pra ninguém, tá? É uma coisa que eu não saí contando pras pessoas, né? Por conta que é algo muito forte. Mas eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Então, venham participar do próximo vídeo comigo, que aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu depois que a minha tia me levou embora, a intenção dela e o que infelizmente acabou acontecendo na época, tá bom? Então, gente, beijinho, fui! Até quarta-feira que vem.